A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Muito rico, né? Que Paulo estava indo apacentar os irmãos, isso é um pastor, não em posição, em função. Estava indo lá de graça, pela fé, seguindo a unção do Espírito. Todos estavam envolvidos com a obra do Espírito Santo. Eles ainda não estavam claros que Jesus Cristo é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus Cristo encarnado é Deus que se fez carne por meio de Maria. Há um único Deus, que é o próprio Pai, o Filho e o Espírito que dá vida, os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo. E aqui, Paulo está ensinando os irmãos como receber o Espírito Santo dentro de si, receber o Senhor Jesus dentro de si. Como é que nós recebemos? Invocando, crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Ele que é o Espírito entra em nós. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas qual foi o batismo que o Senhor Jesus ordenou que fossem batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então faltava-lhes ainda a revelação da parte do Senhor com respeito à salvação, ao Evangelho, ao Espírito. E eles tinham crido na pregação de João Batista, que após ele viria outro que seria maior do que ele. É isso que João pregava. E eles estavam esperando. Só que eles já tinha vindo e eles não sabiam. E o apóstolo Paulo então estava explicando a palavra de Deus para os irmãos em Éfeso. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o espírito do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Quem é o reino de Deus? Todos aqueles que foram criados e servem a Deus. Todos os anjos que não se rebelaram contra Deus. Todos os homens que foram criados e receberam a vida de Deus. Todos que ainda vão nascer e vão crer. É o reino de Deus. O reino não é um lugar físico. O reino é o povo de Deus, é as pessoas. São os seres espirituais, angelicais que Deus criou. O que é o reino do Brasil? É o mapa mundi? O mapa do Brasil? Não, é as pessoas, os mais de 200 milhões de pessoas que moram aqui. E o reino de Deus? São os milhões e bilhões de pessoas que creram no Senhor. Eu sou um dos tais. Quem é o rei nesse reino? Deus. Ele é o rei dos reis. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, que caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho era ser um seguidor do Espírito Santo. De quem? Do defunto que tinha ressuscitado. Quem era o defunto? Era Deus que se vestiu de carne, o Senhor Jesus. Falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, e disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos.
Maravilha, não é? O Senhor, por meio de Paulo, e aqueles que seguiam o Senhor junto com Paulo, pregaram em toda a Ásia. E hoje nós pregamos onde? Muitos acham que pregar o evangelho é você estar dentro de um púlpito, na frente, atrás de um púlpito, dentro de um templo religioso, falando alguma coisa da palavra de Deus. Quantas pessoas estão ali que não são salvas? Na verdade, a maioria todos são. E onde é que estão as pessoas que não são salvas? Estão na casa dele, na rua, na praça, dispersos. E será que se nós pregarmos o evangelho dentro dos templos, será que o Senhor vai voltar? Eu acho que não. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Por quê? Porque Paulo não era pelo seu reino, ele era pelo reino de Deus. Essa é a questão. Hoje os líderes são pelo seu próprio reino particular, não pelo reino de Deus. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Hoje há líderes religiosos que faz questão de ficar no meio da multidão para o povo vir tocar neles, como se ele fosse um apóstolo Paulo, fosse Jesus. Paulo não fazia isso para as pessoas virem atrás dele, fazendo uma politicagem, fazendo um grupo religioso para si. E alguns dos exorcistas judeus, tá vendo? Tem judeus que são exorcistas, são invocadores de mortos, de anjos caídos, de demônios. E esses exorcistas faziam coisas espirituais no meio do povo que Deus não aprovava. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, tá vendo? Dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os demônios, os espíritos malignos, os anjos caídos, Satanás, sabe quem é o Senhor Jesus e sabe se nós de fato somos seus filhos e se nós de fato somos batizados para dentro dele e estamos caminhando na caminhada que vamos reinar no lugar dele e os seus. Ele sabe. E sabe também se nós somos falsos, porque é ele que faz a gente ficar falso. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, está vendo? Quem que é o principal dos sacerdotes? Aqueles que ensinavam a palavra de Deus nas sinagogas. E os seus filhos, todos contaminados com esse tipo de imundícia, que Deus lá no Pentateuco amaldiçoou quem se envolvesse com invocação de mortos, de espíritos imundos, de anjos caídos, de hostes celestiais. Mas aqui estava a família do Seva, toda contaminada, estragada por esse tipo de prática espiritual. Respondendo, porém, o espírito maligno dentro daqueles que eles queriam expulsar, disse: conheço a Jesus. Está vendo? Eles sabem que Jesus é Deus. E bem sei quem é Paulo. Paulo é aquele que creu e está servindo fielmente a ele. E nós não podemos com Paulo, porque o Espírito do Senhor age por meio dele. Mas vós, quem sois? Está vendo? Os espíritos malignos sabem quem são os verdadeiros e os falsos. Os que fazem a obra do Senhor por interesse, por política, por dinheiro, porque é ele que instiga eles a fazerem isso. E aqueles que fazem isso com pureza. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Mas o Senhor Jesus falou que os verdadeiros não precisam ter medo desses seres espirituais caídos. Seja ele qual for, baixo, alto, branco, não faz diferença. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, não era o nome de Paulo. E hoje como é que é o negócio? E vem aí o homem de Deus, e vem aí o padre de Deus, e vem aí operação do diabo por meio do sistema religioso. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, está vendo aqui, ó? Trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos,
e afeita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Porque esses que estavam aqui ajudando o povo a conhecer o Evangelho, não estavam fazendo a sua obra própria, seu reininho, não. Estava sendo pelo reino de Deus, aonde Ele é o Senhor. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém. Olha aí. Paulo ainda estava fixo nos seus patrícios, que o Senhor falou que era para ele pregar o Evangelho para os gentios que ele estava fazendo. E o Senhor estava honrando e abençoando e usando poderosamente Paulo. Mas Paulo, Paulo, resolveu ir para Jerusalém. Esse é um grande problema nosso. Nós não seguirmos a unção do Espírito em nós e seguirmos a nossa decisão particular. Passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. O que é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acerca daqueles que seguiam o Senhor Jesus. Por um certo ourives de prata por nome Demétrio, um fabricador de imagens de escultura. E Deus amaldiçoou os que fazem e os que adoram as imagens de escultura. Que fazia de prata nichos, ídolos, imagens de Diana, o ídolo dos Éfesos. E hoje, quantos ídolos há na face da terra, em cada país, em cada cidade? Dava não pouco lucro aos seus artífices, eles ganhavam grana. Nada da idolatria de graça, é igualzinho os evangélicos cobrando para fazer pregação, é a mesma coisa. Só muda o tipo, um é de ídolo, o outro é de ego. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Está vendo? Hoje os religiosos, fabricantes de ídolos, vivem às suas custas, que acreditam nessa coisa que não vale nada, que Deus amaldiçoou. Bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo, aí tá vendo? Tem convencido, Paulo não convencia ninguém. Na palavra está escrito, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Então Paulo estava sendo usado pelo Espírito. Que Espírito? Jesus Cristo ressuscitado dentro dele. Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E são? Algum ídolo é Deus? Então Deus precisa abrir os nossos olhos espirituais para a gente sair do engano e do pecado capital que é a idolatria. E Paulo tinha ajudado eles a adorarem Deus dentro de si, no seu espírito, e não adorar nichos de Diana ou nicho de qualquer um outro ídolo que existe na face da terra que o homem, pelo diabo, fabricou para adorar, porque quem é adorado na verdade é Satanás atrás das imagens de escultura. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. E ficou estimado em nada. Ninguém nem fala mais desse templo, com certeza ele se acabou, se deteriorou. Aí. Vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Olha, no nosso país tem uma que é venerada. E não é o Senhor Jesus. Isso é o que? Idolatria, é pecado. E você vai continuar praticando? E esses daqui queriam continuar praticando, ó, interesse. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é Diana dos Efésios. Não é assim que o povo nas romarias fazem? Na passagem de ano fazem na beira do mar, esta é fulana. Exaltando quem? Deus? Não. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Por quê? Porque eles eram pregadores da verdade.
E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Olha que confusão por causa da idolatria, da Diana. Ah, mas eu não sou adorador de Diana. E você é adorador de quem? De Deus? Se você não é adorador de Deus, você está na mesma situação da Diana aqui, ó. E querendo Paulo apresentar-se, não permitiu. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então aqueles que seguem os ídolos são como eles, cego, mudo, surdos, não têm inteligência. Por quê? Porque é uma coisa inanimada, sem vida. E o Senhor disse que iguais aos ídolos ficam os que adoram eles e os que fabricam eles. Não existe um pecado pior na Bíblia do que a idolatria. A idolatria é pior do que homicídio, assassinato, furto, seja o pior crime sexual que existir. Não se compara a idolatria na Bíblia. Leia a Bíblia. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é Diana dos Efésios. Que idolatria, não é? Maligna. Toda uma cidade pervertida atrás dessa imagem de escultura. E hoje tem cidades assim pervertidas atrás de imagens de escultura? Muitas cidades. E tem até a cidade mãe, não tem? Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Glória a Deus, aleluia.